Band Eleições 2012, falando sobre economia, assunto que fatalmente será muito debatido pelos candidatos nas próximas eleições, todos eles, viu? Municipal, de qualquer cidade, tem que se falar em economia. Estamos com o Roberto de Carvalho, professor de economia da PUC. Rodrigo Solomão, mais uma pergunta ao professor. O professor falava da questão do saneamento como um espaço para investimentos, um espaço para que a gente possa arrecadar aí com projetos e com dinheiro. O setor da habitação, em cima de um déficit habitacional que a cidade tem e que é enorme, também poderia ser uma válvula dessa economia ou ainda uma válvula de escape para esses investimentos, professor. Só que eu acho que a gente tem alguns problemas nesse setor, né? É verdade. A construção civil tem alavancado o crescimento brasileiro, inclusive tem sido uma das responsáveis pelo crescimento até o presente momento, mas Campinas sofreu com isso nos últimos 2 anos e a gente sabe bem por quê, né? Os problemas relacionados à incerteza política e a clara indefinição sobre o próprio plano diretor, as questões da macrozona, têm inviabilizado projetos. Não só os entraves burocráticos, mas também a incerteza que os investidores têm em relação a isso. E isso tem promovido e afugentado investimentos da cidade de Campinas. Todas as cidades no Brasil, praticamente, ou as da região, têm conseguido evoluir bastante nessa área. E esse é um setor importante porque gera emprego, resolve o problema do déficit habitacional e os recursos. Existem recursos para isso, que são recursos do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nesse sentido, o investidor recebe rapidamente esse dinheiro, assim que ele entrega o imóvel e o contrato está assinado. A curto prazo, dá para esperar uma retomada desse setor, professor? Os investidores são normalmente cautelosos em relação a isso. Muita gente migrou para a construção civil em função atrás de boas rentabilidades. Grandes construtoras foram montadas e algumas que já existiam cresceram bastante nos últimos anos, mas eles vão querer aguardar, obviamente, o resultado das eleições e criar uma confiabilidade maior no governo que se instalar. Caso contrário, a tendência é que o investimento migre da cidade e fique aí em torno, em algumas cidades tem evoluído bastante em função disso, como é o caso de Valinhos e Vinhedo. Professor Roberto Carvalho, tem outros 2 polos imensos aqui de geração de empregos e de renda e de recursos para a cidade e para a região, que são o trem-bala e o aeroporto. O trem-bala está tão atrasado, viu, que eu acho que eu vou deixar ele para a próxima eleição. Daqui a 4 anos a gente conversa sobre ele. Vamos falar de Viracopos, então, especificamente, que o contrato de concessão já foi assinado, os compradores, os concessionários já vão começar a investir. O que o senhor espera, o que o senhor acredita que Viracopos possa trazer de evolução econômica para Campinas e para todas as nossas cidades da região metropolitana? Viracopos é muito importante não só para Campinas e região, mas para todo o país. De qualquer maneira, os investimentos terão de ser feitos, porque agora com a concessão feita, né, pelo governo federal e sendo agora administrado de uma maneira mais, com caráter mais comercial, com caráter privado, a tendência é que os investimentos tenham que ser feitos, porque eles serão cobrados pelos órgãos que fecharam o contrato, os órgãos reguladores, e nessa situação a prefeitura vai ser mais cobrada, mais demandada na celeridade da execução das obras. Isso deve promover uma ampliação na geração de emprego de Viracopos, porque o foco principal do aeroporto, pelo menos dos investidores que a gente tem acompanhado, não está focado exclusivamente no trânsito de passageiros, mas sobretudo no transporte de cargas. E isso deve gerar empregos não só no aeroporto de Viracopos, mas em empresas adjacentes em função da logística, dado ser um importante canal de distribuição para a economia brasileira. Agora, professor, parece que Viracopos ele acaba sendo debate a todo ano eleitoral. O que é que muda para Viracopos? É de fato a concessão do aeroporto mudou para esse novo cenário? Aqueles que fizeram a aquisição da concessão têm que mostrar resultado para aqueles que colocaram dinheiro nesse empreendimento. Obviamente, o interesse privado, a busca pela rentabilidade, vai fazer com que os gestores pressionem cada vez mais o gestor público, e aí a importância do gestor público ver o interesse principal da cidade, mas na tentativa de criar uma celeridade maior para o aeroporto, provocando, né, uma maior rentabilidade, não só para a empresa concessionária, mas para as empresas que trabalham lá. E a gente volta numa questão do primeiro bloco, quando o senhor falava que outras cidades da região, e por isso a discussão metropolitana é importante, podem se aproveitar desse desenvolvimento. Indaiatuba, que está ali do lado do aeroporto, está de olho também nessa ampliação. Como é que nós vamos fazer para evitar essa concorrência, ou essa disputa, essa guerra entre os municípios pelos benefícios do aeroporto, professor? Daí a importância da articulação política regional, porque se as prefeituras brigarem entre elas, o que vai acontecer é que cada uma delas, embora possa atrair investimento, acabe não ganhando com isso. Se houver um processo de coordenação política adequado, todos
poderão ganhar em função da manutenção das taxas. As empresas vão jogar com as prefeituras, porque fazem isso, inclusive, no mercado. Se os prefeitos estiverem coordenados, a tendência é que haja ganhos. Não dá para resolver o gargalo de uma maneira isolada. O problema, por exemplo, da mobilidade urbana, quando a gente olha as principais estradas da cidade, que estão virando praticamente avenidas, envolve um conjunto de municípios. E aí os interesses dos munícipes devem se sobrepor ao interesse privado, que é o interesse da concessionária. Guerra fiscal agora, nada interessante. Não cabe, mas é uma tendência natural, principalmente das menores cidades, na tentativa de alavancar oportunidades. Daí a importância da cidade de Campinas se posicionar no cenário político, a gente tem um prefeito que tenha condições de fazer essa articulação, não em prol só da cidade de Campinas, mas em prol também das cidades menores. Aliás, não falando em guerra fiscal, mas porque é um assunto lamentável isso, mas Campinas tem o ISS de até 5%, ela tem uma flexibilização para algumas atividades, né, que pagam menos, mas parece que ela quer agora também ficar lá no piso de 2%, que é que todo mundo está cobrando por aí. Então, se Campinas já começa cobrando mais caro o ISS, já é o primeiro foco de afastamento de empresas é esse, né? Depois vem os outros, o terreno, a água, o transporte, etc. Mas o ISS, eu acho que é a primeira coisa que o empresário pergunta, ou uma das primeiras. Quanto é que é em Campinas? Quanto é Hortolândia? Quanto é Indaiatuba? Quanto é Mogi-mirim? Para poder se definir. Agora, esse sistema político que nós temos, professor, em que nós temos um político que vai ganhar a eleição para prefeito. Claro, tem técnicos que orientam. Mas como juntar o técnico e o político para fazer uma boa governança numa cidade? A senhora acha que é possível isso? É possível, mas é difícil. Naturalmente é difícil, dada a história política do país. Muito mais um jogo de interesses, os interesses são tomados muito mais em função de alguns pequenos grupos do que propriamente do conjunto da sociedade. Entretanto, é necessário. A gente tem visto que esse modelo tem se esgotado. E, inclusive, o próprio Estado e a iniciativa privada que está envolvido com o setor público tem sofrido as consequências disso e não tem sido benéfico para ninguém. Há necessidade de uma mudança paradigmática e isso vai se resolver dado a qualificação técnica do seu governante. Isso é fundamental, é importante que ele seja uma pessoa bem preparada tecnicamente, aliado, é claro, à habilidade política. Porque um técnico só numa prefeitura, ou seja, no governo, não vai conseguir andar. Porque, naturalmente, os interesses têm que ser respeitados. E aí a articulação de interesses, entendendo o interesse da iniciativa privada, entendendo o interesse público, eu acho que deve ser o caminho. Dá mais trabalho, não há dúvida que dá mais trabalho, é mais difícil, pode ser até mais moroso, mas é mais produtivo. A impressão que eu tenho aqui, do jeito que nós estamos vivendo, o sistema político brasileiro, é que se o cidadão não for político, ele não consegue governar. Ele tem que ficar fazendo base na Câmara, o prefeito. O governador tem que fazer base na Assembleia, o governador do Estado. O presidente tem que fazer base na Câmara dos Deputados e no Senado. Com essa história de ter que fazer as bases, aí começa o grande problema, né? Você começa a acomodar interesses, que nem sempre são interesses republicanos. É um grande problema esse aí. Mas, professor, o senhor está confiante de que teremos um 2013 bom para a nossa cidade, Campinas, para as cidades vizinhas? O que o senhor projeta para o ano que vem? A esperança é inevitável, né? É um momento de renovação. A cidade de Campinas, em especial, e não só a cidade, mas a região, vem sofrendo muito com os últimos acontecimentos dos últimos anos. A gente espera que a eleição é um momento de se renovar a esperança, de a gente pensar em alguém mais positivo, melhor para a cidade. E eu não tenho dúvida que a gente deve ter algo melhor depois do temporal, né, que passou na cidade. Agora, ingênuos não. A economia mundial não apresenta um quadro de melhora, a economia brasileira vem sofrendo com isso e, inevitavelmente, Campinas vai sofrer também. O ritmo de crescimento nesse ano não deve ser muito bom e para o próximo ano deve ser um ano de ajuste. A gente espera que os investimentos retornem à cidade, para que a gente possa ter aí uma melhoria no índice de emprego e uma melhor oportunidade para o cidadão branco-campineiro. Estão falando num crescimento de 2,5% só. Então, rapidamente, uma pergunta em duas. O senhor acredita que só vamos crescer 2,5% e mais? Se crescermos só 2,5%, se estou falando do crescimento do Brasil, o que vai significar na prática, por exemplo? Vai ter menos emprego? A população cresce mais do que isso? Vai faltar emprego? Enfim, qual é o cenário que nós teremos no ano que vem se tivermos um crescimento de 2,5%? Então,
O crescimento previsto pelo governo, órgão oficial, pelos órgãos oficiais, o ministro Mantega, ainda apresenta na casa dos 3%. O mercado já trabalha fortemente com crescimento entre 2,7% e 2,8%. Esse ritmo de crescimento é aquém num país, numa economia emergente como a nossa. Países com características semelhantes à nossa têm crescido a patamares acima dos 6%. Seria fundamental que a gente pudesse crescer isso, porque a nossa população ainda vem crescendo. E isso deve acontecer por até 2030, 2040. Um ritmo de crescimento menor significa uma renda menor. E isso vai refletir claramente na capacidade de consumo do nosso trabalhador, do trabalhador brasileiro como um todo. Campinas tem crescido acima do crescimento brasileiro, consequentemente mundial. A expectativa é que, ao crescer menos, nós também cresçamos menos, embora os índices de emprego na cidade tenham nos ajudado a ter mais tranquilidade na população. Caso contrário, talvez a demanda por um setor público mais eficiente talvez fosse mais forte. Olha, quero agradecer muito aqui a presença do professor de Economia da PUC, Roberto de Carvalho, pelas explicações, pela conversa, pelas orientações, para que a gente possa começar a imaginar o cenário que nos aguarda nesse final de ano e para o ano que vem também. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade e pense você no candidato com bastante cuidado, porque querendo ou não, são 4 anos que a gente vai ter que aguentar ele depois. Rodrigo Solomão, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Zé. Boa noite. E a você também que está conosco, muito obrigado. Band Eleições estará de volta na próxima segunda-feira. Temos um novo encontro marcado, então. Até lá. Boa noite.